Ei, quando Deus te chamou para ser vencedor. Quando Deus te ungiu, Deus não te ungiu simplesmente para ser mais um, mas Deus te ungiu para ser vencedor. Nós podemos ver na história de Davi que quando Deus ele deu a ordem ao profeta Samuel de ir à casa de Jessé, ungir a um rei, Deus ele já sabia do propósito que ele tinha com Davi. Então ele não foi ali simplesmente ungir mais um rei para Israel, até porque Israel já tinha um rei que tinha sido escolhido por Deus, porque nós sabemos que a palavra de Deus fala que toda autoridade é constituída por Deus. Então Saul, ele era o rei de Israel. E a palavra de Deus nos disse que Davi, ele ficava lá no campo, apacentando as ovelhas do seu pai Jessé. E lá no campo, Davi ele já tinha enfrentado o leão e matado, já tinha enfrentado o urso e matado. Ou seja, quando Davi chegou lá no campo de guerra para poder confrontar com Golias, os irmãos de Davi criticaram Davi pela atitude de Davi de querer lutar com o gigante. Por quê? Porque pela visão deles, Davi não era um homem de guerra, Davi não era capacitado para lutar contra o gigante. Só que eles não sabiam que o treinamento de Davi era um treinamento intensivo com Deus, lá no campo, enquanto ele apacentava as ovelhas. E Davi, ele manteve isso em segredo até o momento dele enfrentar o gigante, porque os irmãos de Davi só foram saber que Davi já tinha enfrentado o urso e o leão e os matado lá, quando ele estava preparando para enfrentar o seu maior desafio, que era Golias. E nós podemos ver através da palavra de Deus que Davi ele guardou o segredo, ele não contou. Então nós temos que ser assim. Guarde segredo. Guarde as coisas que você tem vivido, porque tem pessoas que te apontam, pessoas te criticam, mas sem saber a sua luta diária, sem saber o seu dia a dia, sem saber as suas lutas, sem saber as suas privações, sem saber as suas necessidades. Pessoas te criticam, pessoas te apontam o dedo. E Davi, ele foi criticado pelos irmãos dele, ele foi humilhado até pelos irmãos dele. E nós podemos ver que o espírito da inveja que estava na vida de Saul, quando ele soube que Davi, que tinha sido ungido rei de Israel, ele começou a perseguir Davi. E a palavra de Deus nos mostra que quando Davi estava ali pronto para enfrentar o gigante Golias, Saul ele ofereceu até a armadura dele para Davi lutar. Então, cuidado, vigia, porque quando o inimigo está com a intenção de destruir, ele se passa por bonzinho. Até a armadura ele ofereceu para Davi. E nós sabemos que de maneira nenhuma Davi iria conseguir lutar contra o gigante usando a armadura que não era de Saul. E eles duvidaram de Davi porque Davi não tinha uma armadura feita por mãos de homem, mas Davi ia contra o gigante usando a armadura de Efésios 6:10. Davi ia contra o gigante usando a armadura de Deus. Davi ia revestido pela armadura de Deus. E assim nós temos que ser nos dias de hoje, nos revestir da armadura de Deus para que nós possamos ficar firme contra as astutas ciladas do inimigo. Então, revista-se da armadura de Deus. Não conte as suas lutas, as suas lutas do dia a dia para ninguém. Faça como Davi. Davi rasgou, matou o urso, matou o leão lá no campo para defender as ovelhas do seu pai e guardou isso entre Deus e ele. E no momento em que ele é zombrado e criticado, que falaram que ele não tinha condições, que ele não podia enfrentar Golias, ele contou o segredo. Mas eu já matei o leão e o urso para defender as ovelhas do meu pai. Não, esse incircunciso Deus entrega nas minhas mãos. E assim Deus fez. Deus entregou Golias nas mãos de Davi e o nome do Senhor foi exaltado e foi glorificado ali naquele lugar. E Deus, quando ele enviou Jessé, o profeta Samuel, à casa de Jessé para ungir Davi, ele não só ungiu Davi, mas ele revestiu Davi da armadura para que Davi pudesse enfrentar os problemas da vida. E Deus viu em Davi um homem segundo o coração de Deus, porque os homens não conheciam, os irmãos de Davi não conheciam, o rei Saul não conhecia, nem mesmo o profeta Samuel conhecia as lutas diárias de Davi. Porque Davi ficava lá no campo, apacentando as ovelhas e livrando as ovelhas do pai dele do perigo.
Então, creia que Deus ele te capacitou para essa batalha. Deus ele te capacitou para essa luta. Porque Deus ele sabe as suas lutas. Quando você lutava, estava lá sozinho no seu canto, Deus estava lá te contemplando. Deus viu as suas lutas. Deus viu o seu esforço. Deus viu a sua capacidade. Deus viu a sua boa vontade. E por isso Deus te capacitou para essa luta, para essa peleja. E você vai vencer em nome de Jesus, porque Deus não te ungiu e nem te escolheu só para ser mais um, mas Deus te ungiu para ser vencedor. Receba essa palavra em nome de Jesus.